Amados irmãos encarnados, peregrinos da senda evolutiva, sejam todos acolhidos com a luz do amor e da paz divina que emana das esferas superiores. Hoje, sob a orientação sublime dos mentores espirituais, trazemos uma mensagem profundamente necessária sobre a unidade nacional e a superação das divisões políticas que fragmentam nossa sociedade, psicografada pelo venerável espírito de Bezerra de Menezes, em um encontro sagrado, preparado nas dimensões de luz, com o propósito específico de orientar nossa nação rumo à reconciliação fraterna e ao amor que deve unir todos os filhos da pátria brasileira. Este momento, abençoado pela espiritualidade maior, ocorre em nossa casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo, dedicado a ensinar, acolher e guiar os filhos de Deus rumo ao caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro. Segundo a orientação dos mentores celestiais, este é um dia de grande significado para a cura das feridas abertas em nossa sociedade pelas paixões políticas desenfreadas. Cada um de vós foi escolhido para estar aqui, pois é fundamental compreender que acima de qualquer partido ou ideologia política está o amor fraterno que deve unir todos os brasileiros como filhos da mesma pátria espiritual. Irmãos da luz, prestai muita atenção às revelações que serão compartilhadas sobre a necessidade urgente de reconciliação nacional e como superar as divisões que nos afastam uns dos outros, pois o Brasil possui uma missão sublime que só pode ser cumprida quando estivermos unidos no amor e na fraternidade cristã. Deixai vosso nome e cidade nos comentários, pois desejamos vos conhecer e vos acolher em nosso grupo de oração, que intercede especialmente pela unidade nacional, pela reconciliação entre brasileiros de diferentes correntes políticas e por todos que sofrem com o ódio e a intolerância que se espalharam em nossa sociedade. Nosso compromisso é orar pela cura do nosso país e pela paz entre todos os brasileiros. Se possível, amados, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e ativai o sininho. Cada gesto vosso é um passo para que esta missão de levar mensagens de unidade e reconciliação continue a alcançar corações brasileiros que necessitam compreender que somos todos irmãos, independentemente de nossas preferências políticas. Que a paz do Mestre Jesus vos envolva e que possamos juntos trilhar esta jornada de amor, perdão e reconstrução da harmonia nacional. Amados filhos da luz, que a paz do Cristo Consolador vos envolva nesta hora sagrada de comunhão espiritual e patriótica. Eu sou Bezerra de Menezes, filho desta terra brasileira, humilde servo do Senhor, trazendo-vos por intermédio da misericórdia divina as revelações mais urgentes que me foram confiadas pelos mentores espirituais em recente assembleia nas esferas superiores, realizada especificamente para orientar nossa amada pátria na superação das divisões políticas que ameaçam sua missão espiritual de ser farol de fraternidade para o mundo. Irmãos queridos, em 5 de julho de 2025, sob a inspiração direta dos benfeitores espirituais que velam pelo Brasil, fui conduzido a uma assembleia de luz onde pude contemplar o estado espiritual de nossa nação. Vi com os olhos do Espírito uma pátria dividida por muros invisíveis de ódio político, onde irmãos de sangue se tornaram inimigos por diferenças ideológicas, onde famílias se fragmentaram por paixões partidárias, onde o amor fraterno foi substituído pela intolerância e pelo sectarismo. Os mentores me revelaram que esta divisão não é apenas fenômeno político superficial, mas ferida espiritual profunda que impede o Brasil de cumprir sua missão divina de demonstrar ao mundo que é possível construir uma sociedade baseada na fraternidade, na tolerância e no amor universal.
enquanto estivermos divididos pelo ódio político, nossa luz espiritual permanece ofuscada e nossa influência benéfica sobre outras nações fica comprometida. A primeira grande revelação que me foi confiada é que as divisões políticas extremas são alimentadas por forças do umbral que desejam impedir o progresso espiritual do Brasil. Obsessores especializados em semear discórdia trabalham incansavelmente para transformar diferenças naturais de opinião em ódios irracionais, fazendo com que brasileiros se vejam como inimigos em vez de irmãos com perspectivas diferentes. Foi-me mostrado que quando brasileiros se entregam ao ódio político, seja contra políticos específicos ou contra concidadãos que pensam diferente, abrem brechas em suas defesas espirituais, permitindo que influências negativas ampliem seus sentimentos de raiva, aumentem sua intolerância e os afastem gradualmente dos valores cristãos de amor e perdão. Os mentores me alertaram que este ódio político não prejudica apenas aqueles que o cultivam, mas cria uma atmosfera vibratória densa que se espalha pela sociedade, dificultando soluções pacíficas para problemas nacionais e impedindo que líderes de diferentes correntes encontrem pontos de convergência para o bem comum. Os benfeitores me revelaram que o antídoto espiritual para esta divisão é a prática consciente do amor fraterno que transcende diferenças políticas, o cultivo da tolerância que reconhece a legitimidade de opiniões diferentes e, principalmente, a lembrança constante de que todos os brasileiros são filhos da mesma pátria espiritual, enviados pelo alto para cumprir uma missão coletiva. Filhos amados, perguntei aos mentores sobre como podemos iniciar este processo de reconciliação nacional, e eles me responderam com clareza: começando por vós mesmos, praticando o perdão àqueles que pensam politicamente diferente, buscando compreender em vez de condenar, e lembrando sempre que o verdadeiro patriotismo se manifesta no amor por todos os concidadãos, não apenas por aqueles que compartilham nossas opiniões. Irmãos queridos, que a luz do amor divino continue a iluminar vossos corações patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações confiadas pelos mentores espirituais sobre a unidade nacional, trazendo-vos agora as visões concernentes às causas espirituais profundas das divisões políticas brasileiras e como elas podem ser gradualmente curadas através da renovação interior de cada cidadão. A segunda revelação que me foi apresentada na Assembleia Espiritual refere-se ao que os mentores denominam as raízes espirituais da intolerância política. Os benfeitores me mostraram que as divisões extremas que testemunhamos em nossa sociedade não nasceram apenas de diferenças ideológicas legítimas, mas de feridas espirituais mais profundas que incluem orgulho intelectual, medo da mudança, apego excessivo a líderes humanos e principalmente falta de confiança na providência divina. Os mentores me revelaram que muitos brasileiros desenvolveram uma espécie de idolatria política, onde depositam em partidos, ideologias ou líderes humanos uma fé e devoção que deveriam ser direcionadas apenas a Deus. Esta idolatria cria fanatismo que cega o discernimento e transforma a política em religião falsa, gerando o mesmo tipo de intolerância que caracterizou as guerras religiosas do passado. Foi-me mostrado que quando as pessoas fazem de suas preferências políticas o centro de suas identidades pessoais, qualquer crítica a seus candidatos ou ideologias é percebida como ataque pessoal, gerando reações emocionais desproporcionais que impedem o diálogo civilizado e a busca conjunta de soluções para problemas nacionais.
Os benfeitores me revelaram que existe também o que chamam de medo espiritual da diversidade, onde pessoas se sentem ameaçadas pela existência de opiniões diferentes das suas, como se a diversidade de pensamentos fosse perigo em vez de riqueza. Este medo nasce da insegurança interior e da falta de confiança na força de suas próprias convicções. Os mentores me alertaram que muitos brasileiros, influenciados pela cultura do ódio, que se espalhou através das redes sociais, passaram a ver a política como guerra, onde o objetivo é destruir o adversário, em vez de encontrar soluções para problemas coletivos. Esta mentalidade bélica contamina o ambiente político nacional e impede a colaboração necessária para o progresso do país. A terceira revelação concerne ao papel das famílias na perpetuação ou cura das divisões políticas. Os benfeitores me mostraram que lares onde predomina o ódio político, onde membros da família se hostilizam por diferenças partidárias, tornam-se centros de irradiação de energias negativas que se espalham pela sociedade. Por outro lado, famílias que conseguem manter união e amor, apesar de diferentes opiniões políticas de seus membros, tornam-se células de paz que contribuem para a pacificação nacional. Estas famílias demonstram na prática que é possível conviver harmoniosamente com a diversidade e que o amor fraterno é mais importante que afinidades ideológicas. Os mentores me revelaram que filhos criados em ambientes onde política é discutida com ódio e intolerância absorvem desde cedo padrões de comportamento que reproduzirão na vida adulta, perpetuando o ciclo de divisão através das gerações. Já crianças educadas no respeito às diferenças de opinião crescem naturalmente tolerantes e capazes de diálogo civilizado. Foi-me mostrado que pais têm responsabilidade espiritual especial de ensinar aos filhos que pessoas podem ter opiniões políticas diferentes e ainda assim serem boas, que é possível discordar sem odiar, e que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não por suas preferências partidárias, mas por suas ações cotidianas de amor ou egoísmo. Indaguei aos mentores sobre como as famílias podem se curar das divisões políticas, e eles me responderam: através da decisão consciente de colocar o amor familiar acima de qualquer preferência política, estabelecendo como regra sagrada que discussões políticas não devem jamais quebrar laços de carinho e respeito entre parentes. Amados filhos do coração brasileiro, que a paz do Mestre Jesus vos envolva neste momento de revelação sobre nossa pátria querida. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as visões confiadas pelos mentores espirituais, trazendo-vos agora as revelações concernentes ao papel especial do Brasil na demonstração mundial de que é possível superar divisões políticas através do amor cristão. A terceira revelação que me foi apresentada diz respeito ao que os mentores chamam de a missão pacificadora do Brasil. Os benfeitores me mostraram que nossa nação foi escolhida pelo alto para demonstrar ao mundo que é possível construir uma democracia madura, onde diferentes correntes políticas convivem pacificamente, colaboram quando necessário e competem civilizadamente sem se destruir mutuamente. Os mentores me revelaram que o Brasil possui características únicas que o capacitam para esta missão. Nossa natureza cordial, nossa capacidade natural de síntese entre opostos, nossa tradição de resolver conflitos através do diálogo em vez da violência, e principalmente nossa vocação cristã que nos ensina a amar até mesmo aqueles que pensam diferente de nós. Foi-me mostrado que quando o Brasil conseguir superar suas divisões políticas atuais e demonstrar que democracia pode funcionar com amor e respeito mútuo,
sua influência moral sobre outras nações será imensurável. Países que hoje se debatem em guerras civis alimentadas por ódios políticos buscarão no exemplo brasileiro inspiração para suas próprias reconciliações. Os benfeitores me revelaram que esta missão pacificadora exige de cada brasileiro individual a decisão consciente de ser agente de reconciliação em seu ambiente familiar, profissional e social. Não podemos esperar que líderes políticos promovam a paz se nós mesmos não a praticamos em nossas relações cotidianas. Os mentores me alertaram que forças externas interessadas em enfraquecer o Brasil trabalham constantemente para alimentar nossas divisões internas, sabendo que um país dividido perde sua capacidade de influência positiva no cenário mundial. Resistir a estas influências desagregadoras é ato de patriotismo espiritual. A quarta revelação concerne aos métodos práticos para promover a reconciliação política. Os benfeitores me mostraram que a cura das divisões deve começar com cada pessoa, examinando honestamente seus próprios sentimentos políticos, identificando onde há ódio em vez de amor, intolerância em vez de compreensão, e trabalhando conscientemente para transformar estas energias negativas. Os mentores me revelaram que o primeiro passo é a prática do perdão político, liberando rancores contra líderes, partidos ou cidadãos que consideramos adversários. Este perdão não significa concordância com suas ideias, mas libertação interior do ódio que nos envenena espiritualmente. Foi-me mostrado que o segundo passo é o cultivo da humildade intelectual, reconhecendo que nossas opiniões políticas podem estar equivocadas em alguns pontos e que pessoas de boa fé podem chegar a conclusões diferentes das nossas. Esta humildade abre espaço para o diálogo genuíno e o aprendizado mútuo. O terceiro passo é a prática da caridade política, procurando ativamente compreender as motivações e preocupações daqueles que pensam diferente, buscando pontos de convergência em vez de focar apenas nas diferenças, e tratando adversários políticos com a mesma cortesia que gostaríamos de receber. Os benfeitores me revelaram que quando um número suficiente de brasileiros praticar estes princípios, criaremos uma massa crítica de pacificadores que transformará gradualmente o ambiente político nacional, tornando-o mais civilizado, colaborativo e eficaz na solução dos problemas do país. Perguntei aos mentores sobre como acelerar este processo de reconciliação, e eles me responderam: através da oração coletiva pela pacificação nacional, da educação das crianças nos valores de tolerância e diálogo, e principalmente através do exemplo pessoal de cidadãos que demonstram na prática que é possível manter convicções firmes, sem cultivar ódio por quem pensa diferente. Irmãos queridos, que a serenidade do Espírito Santo vos envolva e ilumine vossos corações patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações sobre a unidade nacional, trazendo-vos agora a quarta visão confiada pelos mentores da luz sobre os obstáculos espirituais que impedem a reconciliação e como superá-los através da renovação moral individual. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores denominam as armadilhas do ego na política. Os mentores me revelaram que muitas das divisões políticas mais profundas são alimentadas não por diferenças genuínas sobre o bem comum, mas por manifestações do orgulho pessoal, que se recusa a admitir erros, por vaidade intelectual, que despreza quem pensa diferente, e por sede de poder que vê adversários como inimigos a serem destruídos. Foi-me mostrado que quando as pessoas investem seu ego em posições políticas, tornam-se incapazes de mudança e crescimento,
pois qualquer revisão de opinião é vista como humilhação pessoal. Esta rigidez mental impede o diálogo construtivo e perpetua conflitos que poderiam ser resolvidos através da flexibilidade e da boa vontade. Os benfeitores me revelaram que existe também o que chamam de vícios da indignação, onde pessoas se acostumam a sentir raiva política e passam a buscar constantemente motivos para se indignar, transformando a irritação em vício emocional que prejudica sua própria paz interior e contamina seus relacionamentos. Os mentores me alertaram que redes sociais amplificam enormemente estes vícios do ego, criando câmaras de eco, onde pessoas só ouvem opiniões que confirmam seus preconceitos e algoritmos que alimentam sua raiva para manter sua atenção. Esta dinâmica tecnológica dificulta a exposição a perspectivas diferentes e o desenvolvimento da tolerância. Foi-me revelado que a superação destas armadilhas exige vigilância espiritual constante, onde cada pessoa monitora seus próprios sentimentos políticos, questionando se suas reações são motivadas por amor ao país ou por orgulho pessoal, se suas opiniões buscam verdadeiramente o bem comum ou apenas a confirmação de seus preconceitos. A quinta revelação concerne ao papel especial dos cristãos na reconciliação política nacional. Os benfeitores me mostraram que aqueles que professam seguir Jesus Cristo têm responsabilidade adicional de demonstrar em suas atitudes políticas os valores do Evangelho: amor aos inimigos, perdão das ofensas, humildade diante de divergências e busca constante da paz. Os mentores me revelaram que muitos cristãos, infelizmente, têm falhado nesta missão, permitindo que paixões políticas sobrepujem seus compromissos espirituais, participando de ataques pessoais, cultivando ódio por adversários políticos e esquecendo que antes de serem cidadãos de qualquer partido, são filhos de Deus, chamados a amar todos os irmãos. Foi-me mostrado que quando cristãos assumem atitudes anticristãs na política, causam escândalo que afasta pessoas da fé e compromete o testemunho do Evangelho. Por outro lado, cristãos que mantêm postura amorosa, mesmo diante de divergências políticas, tornam-se faróis de esperança que atraem outros para os valores superiores. Os benfeitores me revelaram que a verdadeira revolução política virá quando cristãos de diferentes correntes descobrirem que têm mais em comum uns com os outros do que com não cristãos de suas próprias correntes políticas e começarem a trabalhar juntos por uma agenda moral que transcenda divisões partidárias. Simultaneamente, foi-me mostrado que cristãos têm o poder de transformar o ambiente político através da oração coletiva, da prática sistemática do perdão político e, principalmente, através da decisão de colocar sempre os valores do reino de Deus acima de qualquer interesse partidário terreno. Os mentores me alertaram que chegou o momento dos cristãos brasileiros decidirem se querem ser parte do problema das divisões políticas ou parte da solução da reconciliação nacional. Esta escolha definirá não apenas o futuro político do país, mas também a autenticidade de sua própria fé. Indaguei aos benfeitores sobre como os cristãos podem liderar este processo de pacificação, e eles me responderam: através do exemplo concreto de amor por adversários políticos, da recusa em participar de campanhas de ódio, da busca ativa de diálogo com quem pensa diferente e, principalmente, através da oração constante por todos os líderes e por toda a nação, independentemente de preferências partidárias. Amados filhos da luz brasileira, que a luz do amor universal ilumine vossos espíritos patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as revelações sobre a unidade nacional
compartilhando a quinta visão que me foi confiada pelos mentores espirituais sobre o futuro glorioso que aguarda o Brasil quando superarmos nossas divisões políticas. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores chamam de a nova era política brasileira. Os mentores me revelaram que chegará tempo em que o Brasil será admirado mundialmente, não apenas por suas riquezas naturais ou realizações econômicas, mas principalmente por ter conseguido construir uma democracia madura, onde diferentes correntes políticas colaboram harmoniosamente para o bem comum. Foi-me mostrado que nesta nova era, debates políticos serão conduzidos com civilidade e respeito mútuo. Eleições ocorrerão sem ódio ou violência. Vencedores governarão pensando também nos que votaram contra eles. E perdedores farão oposição construtiva sem tentar destruir o país para reconquistar o poder. Os benfeitores me revelaram que esta transformação começará quando uma massa crítica de brasileiros despertar para a compreensão de que política deve ser exercício de amor coletivo, não guerra entre facções, e que o objetivo da democracia deve ser encontrar as melhores soluções para problemas comuns, não satisfazer ambições de grupos específicos. Os mentores me alertaram que esta nova era não chegará automaticamente, mas exigirá trabalho consciente de muitas gerações para educar o povo brasileiro nos valores da tolerância, do diálogo e da colaboração. Cada família que ensinar filhos a respeitar diferenças de opinião estará contribuindo para esta transformação. Foi-me revelado que o Brasil pacificado politicamente tornará-se exemplo inspirador para outras nações que se debatem em conflitos partidários, demonstrando que é possível manter convicções firmes sem odiar quem pensa diferente e que democracia funciona melhor quando é temperada com amor cristão. A sexta revelação concerne aos sinais que indicarão o início desta transformação. Os benfeitores me mostraram que veremos gradualmente políticos pedindo desculpas por excessos do passado, líderes de diferentes partidos orando juntos pela nação, jovens rejeitando a cultura do ódio político de seus pais, famílias se reconciliando apesar de diferenças partidárias e, principalmente, cristãos colocando valores do Evangelho acima de lealdades políticas. Os mentores me revelaram que estes sinais já começam a aparecer em pequena escala, através de pessoas que se cansaram do ódio e decidiram praticar o amor político, famílias que escolheram a união sobre a divisão e líderes que preferiram a verdade sobre a conveniência partidária. Foi-me mostrado que cada brasileiro que decide perdoar adversários políticos, cada família que se reconcilia apesar de diferenças ideológicas, cada cristão que escolhe amar em vez de odiar, está acelerando a chegada desta era de paz política que transformará a nossa nação. Os benfeitores me revelaram que quando o Brasil conseguir esta pacificação interna, sua voz internacional terá autoridade moral incomparável para mediar conflitos entre outras nações, pois falará a partir da experiência concreta de quem conseguiu superar divisões profundas através do amor e do perdão. Simultaneamente, foi-me mostrado que esta nova era política brasileira será acompanhada por bênçãos materiais e espirituais especiais, pois nações unidas no amor atraem naturalmente prosperidade, paz social e proteção divina contra adversidades externas. Perguntei aos mentores sobre como cada brasileiro pode contribuir para acelerar esta transformação, e eles me responderam: começando imediatamente a praticar em suas próprias vidas os valores da nova era, perdoando adversários políticos, tratando com respeito quem pensa diferente, orando por todos os líderes, educando filhos na tolerância e, principalmente, sendo exemplo vivo de que é possível ter convicções firmes sem cultivar ódio.
Filhos amados da luz eterna brasileira, que a paz do Cristo Consolador envolva vossos corações e ilumine vossos caminhos patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, trago-vos a sexta e última revelação sobre a unidade nacional, conforme me foi confiado pelos mentores espirituais em nossa Assembleia nas esferas superiores. Nesta visão final, contemplei o que os benfeitores denominam o chamado urgente à reconciliação nacional. Os mentores me revelaram que chegou o momento crucial na história espiritual do Brasil, onde devemos escolher entre continuar permitindo que divisões políticas fragmentem nossa sociedade ou abraçar conscientemente nossa missão de demonstrar ao mundo que é possível construir uma nação unida na diversidade. Foi-me mostrado que esta escolha não pode ser adiada, pois divisões prolongadas criam feridas espirituais que se tornam cada vez mais difíceis de curar, e principalmente porque o mundo necessita urgentemente do exemplo brasileiro de como superar polarizações através do amor cristão. Os benfeitores me revelaram que cada brasileiro tem papel específico nesta obra de reconciliação nacional. Pais devem ensinar filhos a respeitar diferenças de opinião. Jovens devem rejeitar a cultura do ódio herdada de gerações anteriores. Líderes devem colocar o bem comum acima de interesses partidários e, principalmente cristãos, devem demonstrar que seguir Jesus significa amar até mesmo adversários políticos. Os mentores me alertaram que não há neutralidade nesta questão. Ou somos agentes de reconciliação, ou somos contribuintes para a divisão. Cada palavra que falamos sobre política, cada atitude que tomamos diante de divergências, cada exemplo que damos para nossos filhos, está ajudando a unir ou dividir nossa nação. Foi-me revelado que a reconciliação nacional começará quando brasileiros de diferentes correntes políticas descobrirem que têm mais coisas em comum do que diferenças. Todos amamos nossa família, todos queremos prosperar honestamente, todos desejamos paz e segurança, todos sonhamos com um Brasil melhor para nossos filhos. Os benfeitores me mostraram que estas semelhanças fundamentais são muito mais importantes que diferenças superficiais sobre métodos políticos, e que quando focarmos no que nos une em vez do que nos separa, descobriremos que somos todos irmãos trabalhando pelo mesmo objetivo básico: a felicidade e prosperidade de nossa pátria comum. Simultaneamente, foi-me mostrado que o perdão político é chave fundamental desta reconciliação. Todos cometemos excessos durante períodos de polarização. Todos falamos ou pensamos coisas que hoje reconhecemos como inadequadas. Todos permitimos que paixões políticas se sobrepusessem ao amor fraterno em alguns momentos. Os mentores me revelaram que a cura virá quando tivermos humildade para reconhecer nossos próprios erros, coragem para pedir perdão por palavras ou atitudes que feriram outros brasileiros e, principalmente, generosidade para perdoar aqueles que nos feriram durante estes tempos de divisão. Amados irmãos da luz, que a paz do Mestre Jesus, nosso guia e consolador, envolva vossos corações nesta hora final de nossa comunhão espiritual e patriótica. As revelações sobre a unidade nacional que vos trouxe têm o propósito urgente de despertar cada brasileiro para sua responsabilidade na cura de nossa pátria e na reconstrução dos laços fraternos que devem unir todos os filhos desta terra abençoada. O Brasil não pode cumprir sua missão espiritual de ser farol de fraternidade para o mundo enquanto estivermos divididos internamente pelo ódio político. Nossa luz ficará ofuscada
Nossa influência será diminuída e, principalmente, estaremos desperdiçando a oportunidade única de demonstrar à humanidade que é possível construir uma sociedade baseada no amor e no respeito mútuo. Cada um de vós que compreende estas verdades torna-se instrumento da providência divina para a reconciliação nacional, seja perdoando aqueles que pensam politicamente diferente, seja ensinando aos filhos valores de tolerância e diálogo, seja simplesmente tratando todos os brasileiros como irmãos, independentemente de suas preferências partidárias. Irmãos queridos, conforme a orientação dos mentores espirituais, convido-vos a deixar vossos pedidos de oração pela unidade nacional, vossos nomes e cidades nos comentários. Nosso grupo de oração está dedicado a interceder pela reconciliação de nossa pátria, pela cura das divisões políticas e pela paz entre todos os brasileiros. Se tendes dificuldades para perdoar adversários políticos, se vossa família está dividida por questões partidárias, se sentis ódio ou rancor por brasileiros de outras correntes, deixai vossos pedidos nos comentários. Nosso compromisso é orar pela cura do Brasil e pela união de todos os seus filhos. Pai Celestial, Criador de todas as nações, nós vos agradecemos por haver confiado ao Brasil uma missão tão sublime de fraternidade universal. Pedimos, em nome de Jesus, nosso Mestre, que cureis as feridas abertas em nossa sociedade pelas divisões políticas e restaureis a unidade que deve caracterizar uma nação cristã. Concedei-nos a sabedoria para compreender que acima de qualquer preferência política está o amor fraterno que deve unir todos os brasileiros. Inspirai-nos a perdoar aqueles que pensam diferente de nós e a buscar sempre pontos de convergência em vez de focar nas divergências. Tocai o coração de nossos líderes políticos para que coloquem o bem comum acima de interesses partidários, para que governem pensando em todos os brasileiros e não apenas em seus eleitores, para que sejam exemplos de civilidade e respeito mútuo. Abençoai nossas famílias para que permaneçam unidas, apesar de diferentes opiniões políticas, para que o amor familiar seja sempre mais forte que qualquer divergência ideológica, para que nossas casas sejam refúgios de paz em meio às tempestades políticas. Fortalecei principalmente os cristãos brasileiros para que sejam agentes de reconciliação, demonstrando através de suas atitudes que seguir Jesus significa amar até mesmo adversários políticos, perdoar ofensas e trabalhar sempre pela paz. Que o Brasil seja curado de suas divisões e se torne exemplo mundial de como construir uma democracia temperada pelo amor cristão. Assim seja, em nome de Jesus, Príncipe da Paz e Rei de nossa pátria amada. Amados filhos do Brasil, se estas revelações tocaram vossos corações patrióticos e vos inspiraram a trabalhar pela reconciliação nacional, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e compartilhai esta mensagem com outros brasileiros que necessitam compreender a urgência da unidade nacional. Cada gesto vosso é um passo para que nossa missão de cura do Brasil continue crescendo e alcançando corações em todo o território nacional. Que a paz do Cristo esteja convosco em todos os momentos. Que o amor pela pátria una vossos corações acima de diferenças políticas. E que possamos juntos reconstruir o Brasil fraterno e unido que os mentores vislumbraram para nós. Permanecei firmes na fé, unidos no amor e esperançosos na reconciliação nacional. Com amor fraterno e esperança patriótica, sob a proteção dos mentores espirituais do Brasil, Bezerra de Menezes.